Fala, meu querido, chegamos agora com a segunda parte da nossa prova, que é a prova de conhecimentos específicos aqui da prova da Santa Casa de 2024. Nessa prova, a gente trabalha aí, são quatro questões que a gente vai estudar, e ela começou falando sobre uma questão bem clássica, assim, bem tranquila. Acho que se você sabia as equações aqui, tanto de quantidade de movimento, impulso, e as equações do MUBI, você acertaria sem grandes problemas. É uma questão nada inédita, né? Uma questão que a gente apresenta algumas grandezas para vocês e diz assim: encontre para mim as outras que estão na fórmula. Então, acho que não vai ser difícil essa primeira. Depois a gente vai discutindo as outras, mas começamos com a questão número 13 da prova específica aqui da Santa Casa. Bora então, se você não está inscrito aqui, se inscreve no canal, nos ajude cada vez mais a chegar a tanta gente. Então ele fala: se aproximar de um trecho em obras de uma rodovia, o motorista de um automóvel reduz a velocidade sem alteração da direção e a maneira uniforme de 30 para 20 metros por segundo no intervalo de 20 segundos. Maravilha. Primeira pergunta dele aqui, respondendo o item A. Qual que é a aceleração escalar produzida em metro por segundo? Bom, minha gente, se eu tenho velocidade inicial, velocidade final e tempo e quero aceleração, isso é bem tranquilo. A gente usa o chamado vovoat, né? V é igual a V0 mais AT. Bom, a velocidade final dele é 20, a velocidade inicial dele é 30, ele falou que saiu de 30 e foi para 20, em um tempo de 20 segundos. Isolando isso daqui, né, eu passo para cá 20 menos 30, isso dá menos 10, isso é igual a vezes 20. Para a gente achar a aceleração, eu passo 20 dividindo e a aceleração dele dá menos meio metro por segundo ao quadrado. Pronto, essa é a minha primeira resposta aqui que eu estava procurando no item A. Vejam que são duas feitas aqui no item A e a aceleração dele menos meio, bem tranquilinho para você acertar esse item aqui. Maravilha. No segundo item, na segunda pergunta, ainda no item A, ele quer a distância percorrida em metros nesses 20 segundos. Aqui tem outras formas que você pode achar. Já com a aceleração e o tempo, você poderia usar sorvetão, você poderia usar com a aceleração o Torricelli, você poderia usar aquela equação da velocidade média, enfim, fica ao seu critério a gente utilizar o qual você quiser, tá bom? Eu vou usar aqui o Torricelli só por uma questão de substituição mesmo. Então, V, aí eu vou colocar aqui V ao quadrado, é V0 ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o ΔS. Veja, a velocidade final dele é 20, então fica 20 elevado ao quadrado, é igual a 30 elevado ao quadrado, mais duas vezes a aceleração dele é menos meio. A gente acabou de achar essa aceleração no item A, aqui no item A ainda, né? E aí a gente fala que menos não, né? 400 aqui, 400 é igual a 900 mais aí menos um vezes ΔS. Ou seja, quando eu passo para cá, isso fica aqui menos 400 menos 900 dá menos 500. Isso é igual a menos 1 vezes ΔS dá menos ΔS. Se eu multiplicar todo mundo por menos 1, eu vou descobrir que o deslocamento nessa frenagem foi de 500 metros. Chegamos assim na solução do item, ainda do item A, né? Só que é a segunda pergunta que ele fez. Então ele vai andar 500 metros nessa segunda resposta. Agora nós vamos colocar aqui a resolução do item B, né? São dois itens. Vou separar aqui em duas partes, vou colocar de preto aqui, e separar a segunda parte aqui da nossa na resolução. Vou fazer aqui de preto, de azul. O que ele está falando no item B? Ó? Então já respondemos a distância por ele percorrida, deixa eu marcar aqui, e a distância por ele percorrida em metros. Achamos em metros, maravilha. Considerando que a massa do automóvel era de 800 quilos, calcule a quantidade de movimento em quilograma/metro por segundo ao final da redução. Então, é outra pergunta, ó. Calcule a quantidade de movimento em quilograma/metro por segundo ao final. Ao final, ele estava com velocidade de 20 metros por segundo. Então, logo, a gente vai usar a equação da quantidade de movimento, e aí você precisava saber, não te dava essa informação, que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, nesse caso, a massa que eu tenho aqui para ele, ele me disse que é de 800 e a velocidade ao final é 20.
Logo, a quantidade de movimento dele vai ser são dois zeros com mais um zero aqui dá 3 zeros e 8 vezes 2 que dá 16. Então, a resposta é em 16.000 quilogramas metro por segundo e assim a gente chega na primeira resposta do item B, né? Então, lembrando que são dois itens, mas em cada item são duas perguntas aí feitas. Então, já eliminamos essa. E agora, na última pergunta dele, ele pergunta qual que é o impulso aqui em newtons por segundo aplicado sobre esse automóvel. Vamos colocar de vermelho aqui o impulso no intervalo de tempo aqui citado. Maravilha. Então, ó, que ele quer saber o módulo, né? Então, se é o módulo, aqui pelo teorema do impulso, a gente precisa relembrar que o módulo do impulso, ele é igual a módulo da variação da quantidade de movimento. Então, a gente estuda isso como em teorema do impulso, né? E aí a gente coloca que essa variação da quantidade de movimento vai ser igual a m, porque a massa não muda, né? Vezes a variação da velocidade. Porque aqui a gente vai ter a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, o módulo desse impulso vai ser quanto? Ó? Ele vai ser a massa dele, que é 800, vezes o módulo da variação. A velocidade final dele é 20 menos 30, e isso daqui dá menos 10. Então fica que isso é 800 vezes o módulo de menos 10. Esse valor, então, desse impulso vai ser igual a menos 800 aí, newtons vezes segundo. Então, a gente achou aí, no final, né, a variação dele foi de menos 10 e a gente chega na solução como menos 800, só que aí a gente vai colocar o módulo, né? Vamos colocar, isso aqui já vai colocar como positivo, né? Colocando ele em módulo, vamos arrumar isso aqui. Colocando ele em módulo, o módulo do impulso aqui dele vai ser de o próprio 800 newtons vezes segundo. Como ele quer em módulo, a gente não coloca o sinalzinho negativo aí. E chegamos na solução desse exercício aqui. O módulo do impulso dele vale 800 newtons vezes segundo. Então, uma questãozinha aqui de conhecimento de fórmulas. A gente pode generalizar assim, mas você precisava saber as fórmulas do impulso, precisa saber as fórmulas de quantidade de movimento e as fórmulas do move, que você chegava sem problema. Não é uma questão de muita análise, muita atenção na hora da leitura do enunciado, não. Sabendo os conceitos básicos aí de move e de quantidade de movimento e impulso, você acertaria sem problemas. Espero que você tenha acertado essa. Se você aí entendeu, deixa seu like aqui. Se você ficou com alguma dúvida, mande seus comentários que a gente te ajuda. Grande abraço e até a próxima. Valeu!